ainda para investigar nesse caso. Falando em polícia, falando em segurança pública, estou recebendo outra grande profissional da segurança pública, da política catarinense, que é a vice-prefeita de Florianópolis, Mariane, com quem a gente conversa aqui no nosso estúdio agora. Infelizmente o assunto não é tão bom, né, vice-prefeita? A gente precisa voltar no tema pessoas em situação de rua. Deixa eu mostrar para a vice-prefeita esta imagem que está repercutindo. Infelizmente nós recebemos aqui de um telespectador e que materializa essa condição triste, né? Mas, além de tudo, preocupante. Uma pessoa jogada no meio do lixo em pleno centro de Florianópolis, em plena capital de um estado, simplesmente o estado mais rico da federação. Essa foto foi feita agora neste final de semana, minutos antes de moradores em situação de rua atearem fogo no estabelecimento comercial, conforme a própria vice-prefeita relatou nas redes sociais, esteve lá também acompanhando tudo de perto. Eu acompanhei o trabalho da vice-prefeita nesse final de semana. Olhando para essa foto, hein, vice-prefeita, o que a gente consegue falar a respeito disso aqui? Bom dia. Bom dia, Fernando, todos os telespectadores. Primeiro que é muito triste, né? É uma cena deprimente, é uma cena que eu sempre falo, ninguém deseja uma cena dessa. Para o seu familiar, para o seu filho, para quem você ama. E quando a gente vê um ser humano chegando nessas condições e ainda ter pessoas dizendo que eles têm o direito de estar na rua, que eles têm... que ninguém pode chegar ali e tirá-lo dessa condição, é muito triste. Hoje a gente fica amarrado numa legislação federal que nos impede de ajudar essas pessoas. Enquanto prefeituras, né, várias no estado, e agora o governador Jorginho Melo veio dando esse apoio, querendo dizer assim, o que vocês, prefeitos, precisam, né? Eu participei dessa reunião, para que o Estado ajude a gente a ajudar essas pessoas. Então, o que eu vejo, assim, hoje de manhã, desde cedo já abordei algumas pessoas também, as que estão na rua, que estão buscando comida em lixo, que estão nessas condições, elas estão ali porque elas não querem ir para um serviço social da prefeitura. Né? Nós temos hoje a Passarela da Cidadania, eu já fiz 2 abordagens lá nesses últimos 15 dias. Lá tem pessoas querendo fazer identidade, tem pessoas participando do EJA de noite, né, que é a questão do estudo. Tem pessoas que, quando a gente ofereceu o emprego do Floripa Mais Emprego, fez fila. Pela primeira vez, semana passada, teve um movimento, uma adesão de pessoas que estão chegando em Florianópolis e querem um emprego. Mas essas pessoas, quando chegam nessas condições e a gente vai oferecer alguma coisa, elas dizem que não querem. E a partir do momento que ela diz que não quer, o poder público fica de mãos amarradas. Eu não posso, primeiro que ele não está cometendo nenhum crime, né? E ele... está ali, não está fazendo nada, está deitado no monte de lixo, que é deprimente. Né, numa situação dessa, eu ia querer tirar essa pessoa para ela não ficar assim, para ela poder sair dessa condição e tomar um banho, fazer uma alimentação, mas geralmente esses não querem porque eles não querem cumprir regras. O próprio prefeito Topázio, toda a oportunidade que a gente tem de conversar com o prefeito a respeito, ele sempre lembra, né, são pessoas. Sim. Acima de qualquer coisa, são pessoas. No entanto, a gente tem visto ações da assistência social da cidade um pouco mais agressivas nessa questão, tentando buscar uma solução. Hoje, as ações que estão sendo colocadas por parte da prefeitura estão a contento, estão dando o resultado que a senhora, a vice-prefeita, o próprio prefeito buscavam? Sim, o prefeito, quando eu assumi, né, ele colocou a questão da pessoa em situação de rua vinculada ao gabinete da vice-prefeita para que a gente pudesse fazer as ações integradas. A partir daí, a gente começou com um grupo integrado com assistência social do município e do estado, com saúde do município e do estado, segurança do município e do estado, para ver o que a gente está errando, né? Porque a gente não está conseguindo resolver. Mas a gente, no final, a segurança não está errando, a assistência social não está errando, a gente esbarra nessa pessoa querer a ajuda. Porque aqueles que querem, a gente consegue encaminhar. Até com a questão do serviço social que tem a passagem para ele voltar para a casa dele, daí a gente faz contato com o município para ver se realmente a família é de lá e faz esse encaminhamento. Mas nesse caso, onde existe uma legislação e às vezes pessoas que estão devendo para a justiça, os que estão com mandado de prisão em aberto, a gente já fez aí mais de 20 prisões desde quando eu assumi, mas tem pessoas que têm NBOs, não estão com mandado de prisão em aberto e estão nas ruas em Florianópolis e eu não posso fazer nada, eu não posso levar para uma delegacia. Como foi essa questão do incêndio, né? Que colocaram fogo, as pessoas suspeitas foram lá, prestaram o seu depoimento, eu voltei ali, Fernando, 00:30 e pouco no local. A gente tem a imagem, inclusive, né, Karen, do incêndio que aconteceu
Eu vi a vice-prefeita gravou, acompanhei nas redes sociais. Foi criminoso lá? O que a senhora identificou no local? Eu imagino que na questão deles, aí a polícia que está investigando e o bombeiro também, né? Eu não tenho essa questão técnica para dizer se foi ou não criminoso, está sob a investigação. Mas foi um descuido, né? Se não for criminoso, foi um descuido de pessoas que não têm condições de cuidarem de si. Colocando que fogo. Eles vão e tentam invadir. É um prédio comercial, é um prédio do lado de 2 postos de gasolina. Nossa, nessa rua, que é um perigo, né? E depois desse incêndio, eu estava num jantar. Quando eu saí de lá, meia-noite e pouco, eu passei por ali para ver como é que estava o trânsito e tal. Já tinham 4 pessoas ali no entorno. Novamente. E eu vi que uma tinha entrado. Daí, quando a guarnição chegou, eu pedi para que eles entrassem no prédio. O prédio não dava de ficar, porque não dava de respirar, mas eles estavam lá dentro. E também, não tinha passagem na polícia, usuários de droga, né? Não tinham passagem, a gente só disse que eles não poderiam ficar ali, porque eu precisaria, por exemplo, da vítima, do proprietário do imóvel, para conduzi-los para uma delegacia. Então, o trabalho da segurança é constante. Perfeito. É constante, é diário, é 24 horas, tanto da Guarda Municipal como da Polícia Militar. Vamos encerrar nossa conversa? Perfeito, pode concluir. Não, a gente só precisa desse encaminhamento que depende também de uma legislação federal mais firme para que as prefeituras possam trabalhar. Da nossa parte, né? Como é que o cidadão pode contribuir com o trabalho da segurança pública da cidade nesses casos? Porque é um problema de todos nós, infelizmente, né? É um problema de todos nós. Eu entendo que às vezes a pessoa pode ficar com pena, mas não pode dar esmola nas ruas. Eles têm toda a assistência em Florianópolis, tem alimentação, tem encaminhamento. Se você der esmola, se você der uma comida, eles vão permanecer ali, porque é mais fácil para eles. Eles não querem sair, a ponto dele querer ficar do lado do lixo. Então, a gente pede encarecidamente, a nossa parte a gente está fazendo, mas agora a gente precisa que você faça a sua parte de não contribuir para que eles permaneçam nessa condição. Perfeito. É isso, a gente está fazendo uma boa ação que, na verdade, não leva a nada, só financia... Sim. Esse tipo de vida. A vida na rua. A vida na rua. E é muito triste, gente. Chega a ser cruel ver uma imagem dessa, né? Deprimente. Um homem, provavelmente sem alimentação. Teve uma situação, Fernando, que a gente abordou um homem. Né? Eu recebi várias fotos no dia, era antes da procissão do Senhor dos Passos. Sim. Um idoso com deficiência física, usava muleta, estava embriagado, estava deitado no calçadão. Ele já tinha urinado, já tinha defecado, estava ali. E a gente já foi 2 vezes tentar abordá-lo para levá-lo para um serviço e ele não quis sair dali. Ele disse, se vier, eu não vou, não adianta trazer ambulância, não adianta nada. E aí as pessoas fotografam, mandam para a gente e dizem, cadê o poder público que não faz nada? Tem muito o que fazer, né? Então, a gente tenta todo dia e a gente conta com a participação aí de todo mundo nessa questão de dizer, procura a prefeitura, procura o serviço social, que lá a gente já paga o nosso imposto, né? Verdade. E o dinheiro está... Vice-prefeita Mariane, muito obrigado pela participação aqui. Eu que agradeço. E espero que a senhora tenha bastante sucesso nessa caminhada, porque o sucesso da vice-prefeita nessa jornada, nessa empreitada específica, significa, primeiro, cuidado com a vida dessas pessoas e depois mais segurança para nós, né, que vivemos, que dividimos esses ambientes públicos na cidade. Exatamente. A gente sabe que, para resolver uma situação dessa, a gente vai ter que lidar com remédios mais rápidos, né? Uma ação mais rápida, mais enérgica, mais momentânea, mas também pensar numa estruturação mais a longo prazo, né? Desde estrutura familiar até questão de educação mesmo, para a gente tentar resolver essa situação mais a longo prazo, porque é muito triste, né? A curto prazo a gente está fazendo as abordagens e tentando encaminhar, e a longo prazo eu fico muito feliz, tanto o Topázio como o governador Jorginho Melo, estarem fazendo esse trabalho integrado de ter um cadastro único de pessoas em situação de rua em Santa Catarina. Isso está avançando até rápido, nunca vi esse movimento, né, enquanto eu estou na prefeitura, de integrar as ações e fazer um procedimento padrão nas abordagens dessas pessoas em todo o estado. Para a gente ter mapeado, né? Porque às vezes sai de Florianópolis, mas está em Blumenau. Eu saber que a mesma pessoa passou aqui lá. Então, Santa Catarina precisa ter esse mapeamento e o governador está focado nisso também, ajudando. Vice-prefeita, muito obrigado pela participação aqui no SBT. E vamos juntos. É um trabalho coletivo de todos nós. E nesse momento a orientação da prefeitura é não ofereça esmola. A gente sabe que é do catarinense querer ajudar. Está na nossa rotina querer ajudar as pessoas. Só que a gente tem que ressignificar. Nesse momento, dar um pedaço de pão, um prato de comida ou uma esmola que seja, não está ajudando ninguém. Pelo contrário, está financiando essa triste realidade. E a gente tem que mudar mesmo a nossa forma de pensar. Fazer caridade, fazer algo de bom a essas pessoas é conduzi-las até a unidade
oficial de atendimento. Em Florianópolis é a Passarela, mas aí na sua cidade pode ser outro lugar. Mas toda cidade tem um espaço destinado. E é assim que a gente resolve juntos essa situação. Obrigado, vice-prefeita, mais uma vez. Bom trabalho.